A gente sempre tem uns recadinhos para reforçar quem já visita a casa e recadinhos novos para quem está chegando pela primeira vez, tá? Mas, de qualquer forma, se surgir dúvidas, nos procurem ao final da palestra que a gente conversa. Então, a casa tem palestras e passes todos os dias, com exceção de sexta-feira, que é um tratamento específico para dependentes químicos e para familiares. Tem todos os dias, inclusive finais de semana. Então, tem evangelização infantil também aos domingos. Quem tiver filho menor e quiser também que participe aí da orientação, pode também visitar a casa. Plantão de atendimento, é importante que cheguem pelo menos 30 minutinhos antes da palestra, né? Se quiserem passar e conversarem um pouquinho, e procurar a pessoa responsável do dia. E nós temos alguns trabalhos sociais que a casa faz, que são entregas de cestas básicas, então a gente sempre recebe de braço aberto aí produtos não perecíveis. Esse mês a gente precisa muito de leite em pó, que é o que mais está em falta, e também arroz, óleo e açúcar, mas leite em pó é o que mais está faltando, tá? Isso para cestas básicas que são entregues para 72 famílias e provavelmente aumente, né? Vai provavelmente para 80 aí, para uma nova triagem e tudo mais. Então a contribuição vai ser muito mais bem-vinda ainda. E a gente entrega lanches também nas remediações aqui do metrô Carandiru, Tietê. Todos os sábados sai uma turma daqui por volta de 6 horas, fazem os lanches e vão lá encontrar com os nossos irmãozinhos aí. Ainda dá tempo, quem quiser fazer o curso de iniciação na doutrina, até o dia 7 de março há tempo para se inscrever, tá? As aulas estão sendo de quarta-feira, às quartas-feiras. Então, é só procurar também o responsável do dia pelo trabalho. E todo primeiro e terceiro domingo de cada mês, às 9 horas, tem um curso para gestante. Então, novas turmas a partir de março. Quem conhecer também alguém que precise desse apoio, também pode se dirigir à casa, tá bom? Agora a gente vai fazer uma prece de início para a gente iniciar a nossa palestra. Vamos nos tranquilizando, acalmando pensamentos, tranquilizando pensamentos do dia, que sempre são tão corridos. Agradecidos estamos, Pai, por estarmos aqui na sua presença, na presença de Jesus, nosso Mestre, de Maria, Mãe Santíssima. Que estejamos aqui presentes firmemente para ouvir um pouquinho mais dos ensinamentos tão preciosos, Pai, desses espíritos tão bondosos, que nos acalentam, nos assistem, nos abraçam. Tenhamos a certeza que o que viemos buscar, vamos ser atendidos conforme a nossa boa vontade, a nossa fé, a nossa perseverança. Obrigada, Pai, por nos trazer aqui e nos dar a oportunidade do refazimento e do aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. De capa. Isso. O Roberto vai nos dar a honra aí de fazer a palestra para nós, um querido que sempre vem à casa. Vamos falar de angústia e paz, né, Roberto? Isso aí. Bem-vindo, viu? Boa noite a todos. Um privilégio muito grande estar aqui nesta casa, né? Que a doce paz do nosso bom Pai ilumine toda esta casa, que estejamos imersos nela, e vamos conversar um pouquinho hoje sobre angústia e paz. A Sandra, que determinou os temas, ela passou para mim aqui um texto do livro Alerta, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Então, em cima desse texto, a gente fez um levantamento, fizemos um estudo aqui. Vamos falar um pouquinho, então,
sobre angústia e paz. Primeiro vamos falar de angústia. Vamos fazer um comparativo, vamos fazer um estudo sobre a angústia do ponto de vista psiquiátrico e depois do ponto de vista espiritual. E em seguida a gente faz uma discussão sobre o tema. Se a gente falar somente em psiquiatria, todo mundo sabe que é um psiquiatra. Psiquiatra é aquele médico que não trata de doidos. Tá? Ele trata de pessoas que têm algum distúrbio emocional, que tem alguma coisa dentro de si que está atrapalhando um pouquinho a vida. Tá? Então ninguém é doido. Isso a gente não acredita que exista. Existem pessoas que não se encontraram ainda para poder ser o que nós chamamos de normal, ou normais. Então vamos lá. Angústia, no ponto de vista psiquiátrico, tá? É alguma sensação psicológica ruim, e a sensação do sufocamento. Filosoficamente eu diria que a angústia é a sensação e o medo do nada. Para os materialistas, a angústia é representada pelo nada de onde viemos e para o nada de onde iremos. É assim que os materialistas pensam. Não existe nem começo, quer dizer, existe um começo, um meio e o fim. Esse começo é simplesmente feito pela matéria e o fim é o final da matéria, e aí acabaria a vida. Então, para os materialistas, é assim que eles interpretam o nada. E a angústia, então, seria o quê? A manifestação do nada dentro do ser humano. Então, eu posso dizer que a angústia, se eu tentar definir a angústia, eu estaria tentando definir o nada. A angústia é o sufocamento, peito apertado, ansiedade, o medo, a incerteza em relação ao futuro. Isso a gente pode definir como angústia. E causas da angústia. Aliás, todo mundo já viu alguém angustiado na vida e com certeza todos nós um dia ficamos angustiados também. Tá? Faz parte do ser humano. Tá? A angústia praticamente não tem uma causa muito aparente. Tá? Ela pode estar ligada a traumas, insegurança familiar, relacionamento social ruim. Tá? Quando a pessoa senta para conversar com o psiquiatra, ela começa se queixando da vida. Está tudo ruim para ela. Isso tem uma importância muito grande. Ela tem uma visão distorcida dos fatos à volta dela. Então vamos exemplificar. Nós estamos andando na rua, aparece um cachorro que começa a latir para a gente. Ele late e rosna. Posso ter medo desse cachorro? Devo ter medo, né? Isso é muito mais temor do que angústia. E se eu tiver medo de um cachorro que não existe? Eu não saio na rua porque pode ter um cachorro e esse cachorro pode querer me dar uma mordida. Tá, mas eu não sei se tem um cachorro na rua. Tá? Eu não tomo um elevador porque eu tenho medo que esse elevador trave no meio, apague a luz e de repente eu vou fazer o que dentro dele? Se eu não enxergo nem o botão de pânico. Eu não vou tomar um avião porque esse avião pode cair. Eu não sei o futuro. Então, esse materialista angustiado, ele tem medo do futuro. Ele não conhece o futuro. E os efeitos, né, da angústia? Até agora eu estou falando só do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista médico. Tem um colega nosso que sempre fala, metade da população é maluca, a outra metade vai ser. Tá? Porque todos nós vamos sofrer esse tipo de sensação pelo menos uma vez na vida. E os efeitos, então, dessa angústia que a gente sente? A ansiedade, a falta de concentração, o mau humor. Tá? E muita coisa mais que a gente pode ficar citando aqui, 1000 coisas. Todo mundo conhece alguém angustiado. Tá? O relacionamento familiar, ele vai acabando. O relacionamento social vai acabando. Ninguém gosta de visitar um parente que só reclama da vida. Ninguém gosta de trabalhar com alguém que só reclama da vida. Isso cansa. Cansa e contagia. Cansa e gera raiva. E o limite da angústia chama-se suicídio. Então, quando é que se interna um paciente angustiado? Quando ele chega para o médico e fala, eu vou me matar. Não dá para discutir com ele. A gente não sabe se ele está blefando ou não. Mas se ele não estiver blefando, a culpa vai ser nossa. Então, nesse momento, se interna os pacientes. Existem 1000 nomes que eu posso falar para angústia, que seriam as variáveis da angústia. Eu posso falar em depressão, síndrome do pânico, estresse e daí para diante. Inventem o nome que quiserem. É angústia. Instabilidade emocional,
Medo. Medo do futuro, medo do que eu não conheço, medo do nada. É assim que a gente define angústia dentro da psiquiatria. E da visão kardecista? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho do motivo que eu vim à casa. A visão kardecista da angústia. Primeiro, a definição é a mesma. Não tem diferença. Agora o restante vai mudar. Quais seriam as causas da angústia? Essas causas, elas podem ser de várias fontes, mas eu posso dividir basicamente em duas. Aquela que eu trago ao meu nascimento, aquela que eu crio para o próximo nascimento. Lembram? Eu não sei se vocês estavam aqui, mas quem estava aqui no comecinho do ano, eu fiz uma palestra sobre reforma íntima. Eu falei que tudo que acontece com a gente, tudo que a gente faz, fica carimbado no perispírito. Tá? Então vamos lá, diferença nossa do materialista, nós acreditamos numa alma imortal, nós acreditamos e temos certeza que esta alma, ou esse espírito imortal, ele vai renascer várias vezes. A cada nascimento ele traz impregnado no perispírito dele, ou no nosso perispírito, alguma coisa que nós aprendemos para a nossa próxima evolução. E também vai trazer impregnado aquilo que fizemos de ruim. Lembra, está tudo carimbado? A única borracha que apaga esse carimbo das coisas ruins que fizemos é o perdão. É o resgate. Mas vamos lá. Vamos começar pela primeira. A gente já vem com carimbo no perispírito. Geralmente isso ocorre por mortes traumáticas de pacientes jovens. Eles têm uma energia vital muito grande e acontece uma morte traumática. Ou ele se suicida. E ele traz isso na encarnação seguinte. A grande maioria dos jovens que morrem cedo, vamos falar morrem, eu não gosto do termo reencarnação, lembra algumas outras coisas para quem aprendeu muito anatomia na vida. Quando esse jovem morre cedo, ele se suicida, ou ele sofre um acidente, que hoje é a coisa mais comum, a morte violenta no Brasil ou no mundo, ela é típica do jovem até 25 anos. Parece que quando a gente cria cabelo branco diminui esse problema, né? A gente fica mais calmo, né? E eles não se conformam. Eles têm a vida inteira pela frente. Todo mundo fala isso o tempo todo. Chega no velório que ele está lá, eventualmente ele vai estar presente, está todo mundo falando, ele era tão jovem, tão jovem. Isso fica impregnado no perispírito dele. Qual é o medo dele na próxima encarnação? É que tudo se repita. Essa coisa vem gravado no perispírito dele. Eu morri jovem, eu fui assassinado à noite. Ele começa a ter medo de sair à noite. Ele começa a criar uma angústia. Esse suposto nada que ele imagina é alguma coisa que ele já passou e ele tem medo que isso se repita. Tá? Então já começa por aí. Ele pode nascer com o perispírito carimbado por uma morte traumática. Tá? Isso é uma coisa que realmente ocorre. Isso cria impactos vibratórios na vida dele. O que é um impacto vibratório? Eu estou falando em sintonia. Quando a gente liga o rádio, conforme a gente vai mexendo lá, o radiodial do rádio vai mudando a sintonia, eu vou pegando estações diferentes, é isso? O nosso espírito funciona igualzinho. Então a pessoa angustiada começa a se queixar da vida, começa a resmungar de tudo, não quer comer, não quer sair de casa, ela está abaixando o nível de vibração dela. Ao invés de elevar o nível, ela baixa. E ela vai se encontrar com o quê? Quando ela baixa com o nível de vibração, ela vai encontrar, primeiro, seres encarnados que vão ficar muito felizes em vê-la triste. Todo mundo aqui já viu alguém que fica feliz quando alguém se complica. É isso. Vocês querem ver um exemplo? Dentro da casa da gente. Você está assistindo televisão, vem aquele jornal que sai sangue da televisão e fala, olha, o cidadão ele roubou um taxista e na perseguição ele foi morto pela polícia. Quantas vezes a gente ouviu falar bem feito, teve o que mereceu? Olha o erro, hein? Então, quando a gente baixa o nosso nível de vibração, eu estou trazendo encarnados para próxima de mim. Encarnados que não gostam de mim. Encarnados que vão se divertir comigo me prejudicando. Por outro lado, e espiritualmente? Eu vou encontrar também uma espiritualidade de baixa vibração que vai encostar do meu lado, que vai adorar estar do lado de quem fica reclamando o dia inteiro, para quem a vida é ruim, para quem a vida é péssima. Então eu fiz uma outra conexão com uma espiritualidade pobre, uma espiritualidade de baixa evolução. Eu não gosto de usar o termo espiritualidade ruim.
Se eu tiver que falar em ruim, nós somos nossos próprios demônios, então nós seremos ruins também. Então vamos entender assim, a gente está focando, sintonizando uma espiritualidade que ainda não evoluiu. E que fica muito feliz quando alguém se complica. E que outro tipo de espiritualidade a gente vai conseguir sintonizar? Os nossos obsessores. Agora uma pergunta. Quem de nós não foi assassinado numa vida e não assassinou alguém numa vida? Quem de nós não roubou, quem de nós não foi roubado em outras vidas? Se hoje a gente está todo mundo reunido aqui numa casa espírita, ouvindo, em oração, em paz, é porque a gente já passou um bocado. Quantas encarnações? 450, 550, segundo alguns autores, 11.000, segundo alguns outros autores. Então, com certeza, a gente foi muito ruim na vida. E nós vamos ter do nosso lado um monte de obsessores. E como é que eles vão encontrar a gente? Quando o meu nível de vibração abaixa. Quando eu desço daqui de cima, onde está o meu nível de vibração, e faço isso. Aí alguém fala, finalmente eu te encontrei. Lembra quando você me dava soco no estômago? Eu vou te dar uma úlcera. E começa a agredir o nosso perispírito. Olha, o nosso corpo ele tem uma série de capas em volta. E o perispírito então começa a ser bombardeado, ele vai abrindo portas, feridas no perispírito. Uma hora essas capas vão acabar. E uma hora essa pessoa vai adoecer. Aí a coisa complica um pouquinho mais. Então, essa é uma das maneiras da gente ser portador de uma angústia. A gente veio com ela, trouxe ela de outras vidas. E a outra, a gente mesmo vai criar. E nós vamos cair no mesmo lugar que eu cheguei aqui, no lugar comum da onde a angústia vai me levar. Por exemplo, eu digo o seguinte, um insucesso na vida da gente é muito comum. Todo mundo já foi mandado embora uma vez na vida do emprego. 2 insucessos é muito comum. Às vezes a gente é mandado embora 2 vezes do emprego. Às vezes você toma 2 multas de trânsito. Às vezes você tem 2 casamentos e não deu certo nenhum. 3 insucessos a gente pode ter também. Furou um pneu do carro exatamente na hora que eu tinha que sair. Está furado. Pô, mas troquei o pneu semana passada. Não, mas esse é outro pneu. Tá? E quando a gente começa a ter um monte de insucesso, o que está acontecendo? Olha, um insucesso. Não vamos falar em fracasso não, porque isso faz com que a gente se entenda como fracassado. Ninguém é fracassado na vida, ninguém fracassa na vida. A gente pode não cumprir a nossa missão como gostaríamos. Um insucesso, porcaria. 2 insucessos, poxa vida, eu sou azarado. 3 insucessos, a pessoa começa a chutar o pau da barraca, briga com a sogra, chuta o cachorro. E aí? Aí começa o 4º, o 5º, o 6º, o que aconteceu? De dentro para fora, eu extravasei a minha raiva, o meu ódio pelas coisas, o meu mau humor, o meu desânimo, a minha depressão e abri uma porta no perispírito. E de novo eu vou trazer aquela espiritualidade chata que estava lá do meu lado, esperando uma porta aberta. É uma espiritualidade que não me enxergava, estava aqui do meu lado, não me enxergava porque ele trabalhava nesse nível de vibração e eu estava nesse. Mas aquele azar, aquele resmungão, abriu mais um monte de porta. E eu ganhei de novo espíritos que se divertem. Tem um capítulo interessante no Espiritismo que fala de espíritos zombeteiros. E aquele cidadão que fica lá na ladeira Porto Geral esperando alguém cair, apostando, aquela velhinha vai cair, a velhinha cai, ele morre de rir. Tá? Esse é o zombeteiro. Ele vai estar lá, ele vai morrer de rir quando você começar a reclamar de tudo. Tá? Vocês já bateram o dedinho no pé da cama no inverno? É sempre no inverno. No verão ninguém bate o dedinho no pé da cama. Imaginem quanto espírito não está rindo, morrendo de rir, porque tem alguém na tua casa que depois que você bater e sair correndo, pulando com o pé só, vai estar rindo. Você não viu o pé da cama lá? Não, o pé da cama está lá, meu olho está aqui. Tá? E na espiritualidade é igual. Mas também vai abrir a porta para o teu obsessor. Ele vai chegar lá do teu lado e vai falar, você lembra, meu amigo? Tá, eu vim aqui. E o que é que o obsessor quer? Vingança. Tá? Então nós já entendemos direitinho o que acontece, o que é esse mau humor, o que é essa angústia, o que é essa raiva me trouxe. Bom, eu já discuti com você, já mostrei o lado psiquiátrico, o lado espiritual,
Causas, efeitos, consequências. Agora vamos fazer uma discussãozinha rápida sobre isso. Vamos falar sobre o tratamento. Se eu tenho uma causa, eu consigo tratar. A psiquiatria não conhece a causa. Então a psiquiatria trata o sintoma. Dentro do espiritismo nós temos que tratar as duas coisas, a causa e o sintoma. Tá? E essa é a parte bonita. Porque tratar só o sintoma é muito fácil. A psiquiatria usa um monte de drogas, são os antipsicóticos. Eu posso dar uma lista aqui de 50 remédios diferentes que todo mundo já conheceu. Se eu perguntar aqui quem nunca tomou um calmante na vida, tá? Ninguém vai levantar a mão. E a gente começa tomando calmante quando nasce. O nenê está chorando, dá água com açúcar para ele. Água com açúcar dizem que é um calmante. Dá chá de hortelã com melissa. Chá de folha de alface. Quer dizer, nós estamos tomando calmante do dia que nascemos. Até o dia que você chega no médico, ele faz uma pergunta que todo mundo vai responder imediatamente. A gente faz assim: você é nervoso? Você é nervosa? Alguém vai responder que não? Você é tenso? Você dorme bem à noite? Olha, você vai tomar esse remedinho, vai ser uma maravilha. Há cerca de 20 anos atrás surgiu um remédio chamado Prozac, que era a fluoxetina, santa fluoxetina. Botou todo mundo nos eixos. Tratou sintoma. Fez um bloqueio maravilhoso, bioquímico no cérebro. As pessoas começaram a ficar artificialmente felizes. Mas a causa estava lá. E de repente os médicos começaram a receber o paciente que entrava no consultório. A gente perguntava: qual é a sua queixa? Nenhuma, eu preciso da receita do Prozac. É rápido, doutor, só receita. E ficava por isso. Então essa geração Prozac levou muito tempo para sair. E saiu com a segunda geração, com os outros antipsicóticos que têm menos efeitos colaterais. Então, enquanto a psiquiatria tenta fazer com que as pessoas se acalmem artificialmente, quimicamente, a psicoterapia tenta encontrar causas, e muitas vezes acham causas incríveis. Eu acho a psicoterapia uma coisa muito bacana para se fazer. Mas se a gente conseguir aliar tudo isso, nós vamos ter um resultado bom. Ora, eu já sei a causa. A causa é o mau humor. Então eu tenho que tratar essa causa. Eu tenho que mudar o meu ambiente físico, o meu ambiente psíquico. Então, primeiro remédio do kardecismo chama-se oração. Tá certo? É a primeira coisa. E rezar com o coração. Ladainha não serve. Se a gente fizer um experimento aqui agora, nós vamos rezar o Pai Nosso 5 vezes seguidas. Todo mundo em voz alta. O que vai acontecer? Na terceira, vocês já estão pensando no horário. Na quarta, eu tenho que chegar em casa e esquentar a janta. É isso? Ladainha não serve. Oração tem que sair do coração. Jesus Cristo, quando ele ensinou o Pai Nosso, ele deu uma orientação para um povo que não sabia pensar com o coração. Para um povo que estava vindo lá da lei de Moisés. Um povo onde a lei do olho por olho, dente por dente é o que valia. Então ele ensinou uma oração. Mas ele em momento algum disse: essa é a única oração que eu quero. Porque Jesus não quer oração, quem precisa de oração somos nós. Então oração tem que sair do coração. Oração é um fio condutor que liga Criador e criatura. Se a gente está conseguindo, com fé, com sinceridade, se comunicar com o Criador, nós estamos levantando o nosso nível de vibração. Então, primeira coisa, oração. Fundamental. Essa é a parte espiritual. Esse é o remédio da alma. Esse é o remédio que a gente tem que usar quando deita e quando acorda. Tá? Isso nos torna pessoas mais elevadas, espiritualmente mais evoluídas. Então, esse aqui é o primeiro pacote de folha. Tem outro pacote na pasta, viu? Agora, a segunda coisa que a gente precisa resolver. Ora, a gente sabe que todo mundo tem obsessores e que os nossos obsessores estão aproveitando a porta aberta da angústia e estão pegando a gente. Se existe obsessor, o que ele quer? Vingança. É isso. Se ele quer vingança é porque a gente prejudicou ele em algum momento das nossas vidas. Mas a gente, nesta encarnação, não sabe muito bem o que a gente fez. Eu sei de uma coisa boa não foi. Senão ele não estaria lá. Eu não teria ele como obsessor, eu teria ele como um grande amigo, um auxiliar, um protetor, um mentor. Mas ele está do meu lado porque ele quer se vingar de alguma coisa.
O que eu tenho que fazer, senhores? Pedir perdão. Vamos lembrar lá de Jesus Cristo, pregado na cruz, e ele pede ao Pai para perdoar os outros, e ele ficou em paz. Então a gente também tem que rezar para esse obsessor. Rezar para ele, primeiro, para levantar o nível de vibração dele, para que ele saia daquela escuridão que ele está, daquela imagem dismórfica que ele está. Ele não tem um aspecto do ser humano. O ódio transforma a forma dos espíritos, a aparência, mas para que ele comece a compreender alguma coisa, para que ele comece a ter contato com uma espiritualidade mais alta e pedir perdão. Não sei o que eu te fiz, mas eu te peço perdão. Tá? Eu te prejudiquei porque eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje. Me perdoe. Tá? O perdão, o pedir perdão é uma coisa muito importante. Isso a gente tinha que fazer na nossa vida. Eu estou devendo perdão para um irmão meu que é mais velho do que eu e é contador. Você imagina, né? Contador é centavo por centavo, né? E a gente acabou tendo um atrito. E eu fiquei muito chateado com ele e eu tenho que pedir perdão para ele. Tem um momento certo. E quando a gente está se sentindo obsidiado, prejudicado, quando essa espiritualidade está lá apertando a gente, é o momento de rezar e de pedir perdão para ela. Esse obsessor vai ouvir, porque ele está na nossa sintonia. Eu sempre recomendo rezar em voz alta. A gente tem a mania de rezar em pensamento. Vamos rezar em voz alta. Porque essa espiritualidade que está nesse nível de vibração não consegue penetrar no meu pensamento, mas consegue ouvir o que eu estou falando. Tá? Então vamos rezar em voz alta, vamos pedir perdão em voz alta. Tá? E com isso a gente já fez a primeira parte do tratamento espiritual. Nós rezamos, nós somos sinceros, nós tivemos fé e a gente está pedindo perdão. E o restante? Eu tenho mais um monte de remédios, eu tenho uma lista de remédios aqui que eu tenho certeza que muitos de vocês já são praticantes. Nós temos que mudar toda a nossa atmosfera mental, espiritual e material. Então, primeiro, eu posso falar num trabalho edificante, num trabalho voluntário, eu posso, como a casa faz, ajudar as pessoas a se alimentarem, eu posso ajudar um monte de associações, eu posso ajudar um monte de pessoas. Isso é um trabalho edificante. Quando a gente faz uma coisa boa para os outros, nós estamos levantando a nossa vibração. Vamos ajudar. E a gente não precisa ficar falando que está ajudando, não. A ajuda de verdade vem do coração. Tá? Ela não precisa ter nome, não. Basta fazer. A leitura. É importante ter uma leitura instrutiva. Aí eu pergunto, só livros espíritas? Não. Bons livros. Tá? A gente não precisa ficar viciado no Kardec. A única coisa que Deus não quer da gente é fanatismo. Chega exército islâmico de fanático. Nós não precisamos disso. Tá? Livros bons. Existem milhões de autores aí fantásticos que a gente pode ler e se derreter. Tá? A poesia vem da onde? A poesia vem do fundo da alma. Há tantos livros maravilhosos para a gente ler. O livro que mais me influenciou na escolha da minha carreira foi um livro do Érico Veríssimo, chamado Olhai os Lírios do Campo. Tá? Esse livro realmente, ele mostrou para mim um outro universo que eu não conhecia. O universo da humildade, da bondade. Aí eu peguei esse livro e dei para o meu filho, que também seguiu a mesma coisa. Ele se apaixonou pela medicina e foi, está hoje. Tá? A leitura instrutiva é muito boa. Ela traz a paz de espírito para nós. A música. Tem um espiritualista chamado Wagner Borges. Ele fala muito na Rádio Mundial, ele tem um site na internet, ele dá um monte de curso. E eu ouvi uma palestra dele falando sobre música. E ele falava que existe uma diferença muito grande entre você ouvir uma música suave, como nós estávamos ouvindo agora, eleva o nosso pensamento, acalma, diminui nosso batimento cardíaco, e ouvir um funk pesado. Que tipo de espiritualidade eu estou trazendo para mim com a música que eu ouço? Eu boto uma coisa ruim, eu vou trazer uma coisa ruim. Se eu pensar na escuridão, a escuridão vai me envolver. Caridade. Tá?
é muito importante a gente mostrar a nossa caridade para essa espiritualidade que está até com raiva da gente, para esses obsessores, para eles verem que nós mudamos. A gente fala em tela mental ou paisagem mental. O que eu estou pensando? O que eu estou pensando agora? Tá? Essa é a parte importante. Porque tudo que a gente pensa é um carimbo também. Pensar coisa boa. Pensar em coisas maravilhosas. Você está lá no ônibus, tem alguém lá remexendo o lixo pedindo comida. Pensa uma coisa boa. Que Deus abençoe essa pessoa, que ela tenha o alimento, que alguém apareça para dar o alimento dela. Muda a paisagem. Em vez de ficar vendo aqueles programas que eu até brinquei no começo, você liga a televisão, cai sangue, né? Muda de canal. Vai ver uma coisa boa. Em vez de assistir filme cheio de homicídio, veja alguma coisa melhor para assistir. Tá? Então, essa paisagem mental, essa tela mental que eu estou criando, ela está mudando a minha percepção da vida. Ela está mudando o meu nível de vibração. Eu poderia falar mais 1 milhão de coisas aqui. Quantas coisas boas a gente pode pensar, né? Se a gente estimular a nossa memória, a gente tem milhões de coisas boas. Eu fiz uma lista enorme aqui, substituir ideias pessimistas por ideias otimistas. Por que não? Mudar realmente pensar nisso. Reeducar os nossos hábitos mentais o tempo todo. Agradecer a Deus sempre. Olha, a gente é muito feliz. Todos nós somos muito felizes. Tá? Dói tudo? Tá bom, parabéns. Existe um remédio que ajuda a tirar a tua dor. Poxa, meu pé está doendo demais. Graças a Deus, tem gente que não tem pé. Poxa, minha mão está doendo demais. Eu não consigo mexer a mão. Graças a Deus. Tem gente que nasce com defeitos. Meu olho está coçando. Tem gente que está cega. Vocês querem uma deficiência pior do que a surdez? Não dá para se comunicar. A pessoa vive no eterno silêncio. Eu posso falar, o cego não enxerga nada, não enxerga a cor, mas ele tem uma outra percepção. A gente conversa, a gente fala, a gente orienta. Pelo barulho ele sabe a distância que ele está de uma porta, de uma parede. Pelo som ele sabe onde é que está o telefone que está tocando. E o surdo? Bem complicado. É a mesma coisa que a gente tentar se comunicar com o russo, que não fala português. Tenta falar com ele. É a mesma coisa que ele fosse surdo e você fosse surdo. Tá? Esse é o detalhe. Então a gente não pode reclamar da vida, não. Nós somos muito felizes. Tá? E vamos continuar sendo. Todos esses remédios colocam a gente muito em contato com espíritos iluminados, espíritos de luz. Isso nos aproxima muito mais do nosso mentor, do nosso protetor. Conversem sempre com seus mentores e com seus protetores. A gente acha que ele não está ouvindo, mas ele está ouvindo mesmo. Tá? E o nosso mentor, ele ouve o nosso pensamento. Diferente da espiritualidade que não evoluiu. Para terminar a nossa palestra, eu vou lembrar uma frasezinha da Madre Teresa de Calcutá. Você vê que a gente falou aqui da ação espiritual e da ação mesmo para resolver como é que a gente se livra dos obsessores, não como é que a gente nos torna amigos deles, né? A Teresa de Calcutá falava: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Vocês viram aqui a importância da oração, viram a importância da atitude e viram que quando as duas coisas se juntam, tudo melhora mais ainda. Então, o recado hoje é esse. Para a gente encontrar a paz que a gente procura, sair da angústia, da depressão, nós temos que mudar os nossos hábitos de vida, temos que mudar os nossos pensamentos. Tá? Temos que nos encontrar de fato com Deus. Aqui que eu li a musiquinha do... Foi aqui que eu li? Tem algumas coisas que marcam muito a vida da gente. Vocês se lembram do Gilberto Gil? Gilberto Gil tem uma música maravilhosa que é Se Eu Quiser Falar com Deus. Tá? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Aqui está resumido toda a nossa palestra, tá? Amor, perdão, compreensão. Então, a gente termina. Eu agradeço muito estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz cada vez que me convidam para falar aqui. Realmente é uma coisa muito bacana. Então, eu agradeço a Deus, agradeço ao querido mestre, que a doce paz do nosso mestre Jesus, do nosso bom Deus,
envolva cada um de nós até nossas casas e se espalhe dentro das nossas casas. Que assim seja. Eu sempre esqueço que tem chamado oral no final da conversa. Sempre esqueço. Se tiver alguém na internet lá no Amapá, vai perguntar também. Olha, se ninguém perguntar, eu vou perguntar para vocês, hein? Devolvo, né? Alguém? Não? Um comentário? Todo mundo ou sabe tudo ou dormiu o tempo todo. Se a gente falar de fanatismo, você citou o fanatismo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Seja ele qual for, né? Seja ele na religião, seja... a gente pode associar com uma fuga, a gente está fugindo? O fanatismo, ele começou a existir quando... O fanatismo começou a existir quando começaram a surgir as religiões. Então o ser humano ele não conhecia nada quando ele ficou de pé, e ele começou a ver forças que ele não dominava, ele começou a ter medo. Medo do raio, medo do trovão, do terremoto, do vento, da chuva. Então ele começa a ter medo e começam a surgir as primeiras religiões, que eram as religiões bem primitivas. O medo criou o fanatismo, porque alguém se disse dono de tudo isso aí. Eu converso com essas entidades. E a coisa veio vindo. E o fanatismo, ele consegue surgir pelo medo. Tá? Alguém chega lá e grita, ou você faz o que eu estou mandando, que está escrito no meu livro, ou você vai pagar. E vai pagar muito caro. E isso põe medo nas pessoas. E esses líderes religiosos, desde o tempo da antiguidade, desde o tempo que o ser humano ficou de pé, ele consegue dominar populações imensas com fanatismo. Eu não estou nem falando em religiões cristãs. Eu ainda estou falando lá atrás, onde a gente pode estudar todos os incas, os astecas, os sacrifícios que eles faziam, o medo que eles colocavam nas pessoas. Hoje, o grande exemplo do fanatismo, ele está no islamismo, mas não o islamismo que foi criado por Maomé. Maomé, eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre ele. Mas eu estudei muito isso, até porque eu trabalhei com muito muçulmano. E o islamismo é uma religião fantástica, mas ela não tem nada disso que eles estão fazendo. Tá? Eles estão pegando o início do islamismo e, pelo medo, dominando as pessoas daquela maneira. Infelizmente é o que está acontecendo. O fanatismo, esse fanatismo criado de fora para dentro, ele não tem nada a ver com fuga, ele é uma coisa implantada na cabeça das pessoas. Agora, o de dentro para fora, esse fanatismo é complicado. Esse fanatismo vem pelo medo, ele vem por uma fuga mesmo. A pessoa, que nem eu falei uma parte aqui, uma vez não dá certo, 2, 3, 5, 10 vezes não dá certo, ela mergulha no fanatismo dela, e ou ela passa a odiar a Deus, ou ela passa a obedecer cegamente qualquer coisa que fale-se que veio de Deus. E ela fica fanática, e por aí ela entende da seguinte maneira: estou sendo castigada porque eu mereço. E o fanatismo permite que ela continue pensando nisso até ela morrer. Tá? E realmente, essa é uma fuga. Deus não é culpado de nada de ruim que acontece para a gente. Tá? Deus é responsável por tudo de bom que acontece para a gente, porque a gente está sendo merecedor. O que nos acontece de ruim fomos nós que criamos. Mais alguém? E o maior exemplo, né, que eu acho de fanatismo, né, ele pode ser a fuga do medo, alguma coisa, mas também pode ser pelo lado social, que aconteceu com o nazismo. Aí eu acho um exemplo. Porque o povo alemão tinha consciência do que estava acontecendo, mas como a vida se transformou para eles numa coisa bem melhor do que era, saindo da dificuldade da coisa, eles fechavam o olho e até que apoiava tudo que estava sendo feito. O problema do nazismo na Alemanha, a Alemanha, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, ela foi uma nação repartida, dividida e humilhada. Então a população foi extremamente humilhada. E passaram a fome, a desgraça, a tristeza, tomou conta completamente do povo. Era o chamado povo sem esperança. O povo sem esperança é o povo que qualquer líder toma conta. E Hitler aparece nesse momento. Se Hitler tivesse morrido em 1943, ele teria passado para a história da humanidade como o maior estadista do mundo.
Porque ele pegou uma nação falida, sem esperança, e tornou na maior potência mundial. E para que ele conseguisse fazer o que ele fez, o estrago que ele fez, ele começou a colocar na cabeça das pessoas uma teoria meia maluca sobre raças, onde o ariano, que seria o alemão puro, ele seria a raça perfeita, e ela teria que dominar sobre as outras raças da Terra. Aí, num segundo tempo, ele vai mais longe. Nós temos que purificar a raça humana. Com isso, ele passou a justificar os assassinatos. Tá? As coisas são tão terríveis nesse período da história que a gente nem vai falar aqui, porque vai fazer muito mal para todos nós. Mas nós vamos entender da seguinte maneira. Veio uma luz lá de cima e nos ajudou. Tá? Que a Terra realmente precisava. E uma perguntinha sobre o tema, né? Na angústia, existem pessoas que, como você disse, desenvolvem ela logo assim jovem, e tem aqueles que vão desenvolver realmente lá na... Seria uma diferença daquele que traz marcado, ele vai desenvolver jovem, e aquele com uma idade avançada, vamos dizer que na vida. Os dois podem ter a mesma causa, que é alguma perda. Tá? Então, o idoso foi casado 80 anos e de repente morre a mulher, ele entra numa depressão porque ele perdeu alguma coisa. O jovem também pode ser por alguma perda. Só que o jovem, ele tem muito mais probabilidade de ter trazido isso de um trauma, de uma morte precoce na encarnação anterior. Tá? Boa noite, obrigado. Você falou de angústia, foi perfeito o tema para mim hoje. Eu estou vivendo na família essa tal angústia. Os médicos dão um nome de depressão. Minha mãe está num quadro agudo de depressão e ela não tem a minha doutrina, né? Ela não compartilha, ela tem a religião dela. O que além dela estar doente, ela está deixando a família toda mal. Alguns, né, de lá, meu pai, minhas irmãs. Eu ainda estou levando uma boa, tento levantar, fazer esse movimento de coisas positivas para ela ver. O que meus outros familiares podem ajudar para ela sair desse quadro? É difícil, a gente faz um paralelo com gravidez. A mulher não fica grávida sozinha, o casal fica grávido, não fica? Fica grávido, o casal fica grávido. Ninguém fica doente sozinho na família, a família que adoece. Tá? Se na gravidez o casal fica muito alegre, se enche de esperança, se é um casal cristão, ele vai fazer a oração dele pela criança e daí para diante, o casal se encontra, o casal fica cada vez mais unido pela gravidez. Na doença é a mesma coisa. A doença grave, ninguém adoece sozinho, a família adoece. Alguém tem câncer na família, dentro da minha casa, todo mundo tá pensando também que tem uma parte da doença, porque todo mundo vai se preocupar e vai participar ativamente do processo. E na doença, no desequilíbrio mental, emocional, a família inteira também vai sofrer. E a melhor maneira é você usar tudo que a gente falou aqui em conjunto com todo mundo. Coisas alegres, a oração em conjunto. Tá? Evangelho no lar é uma coisa muito interessante. A gente tem vários irmãos, né? Irmão de sangue, vamos falar assim. Eu tenho meus irmãos, tenho minha irmã. E quando a gente fala, todo mundo vai começar a fazer evangelho no mesmo dia da semana, na mesma hora, a vibração, a energia fica melhor. Então, primeiro, dentro da casa, evangelho no lar. Ele levanta todo o nível de vibração da casa. A segunda coisa, dentro do evangelho, a água fluidificada. Pode ter certeza que vai ter alguma coisa naquela água que vai ajudar a família. E rezar mesmo, e fazer isso que a gente comentou aqui. Mudar a tela mental, mudar a maneira de pensar. Eu trato dor crônica, muitos pacientes minhas têm dor crônica. Vocês já ouviram falar em fibromialgia, que acompanha a depressão, é uma bola de neve que tem que ter paciência para tratar. E eu obrigo, literalmente, minhas pacientes a levantarem de manhã, olharem para o espelho, dar um sorriso para elas mesmas e falarem um bom dia. Segundo, eu faço com que todas elas façam caminhadas. Há estudos científicos mostrando que a caminhada modifica toda a bioquímica do corpo. E com isso todo mundo vai melhorar. Terceiro, se relacionar com outras pessoas. Então vamos lá na praça jogar dominó? Né?
Vamos encontrar gente que tem um sorriso diferente no rosto? Vamos para a praia, em vez de ficar correndo só atrás de neto ou atrás de filho, vamos montar uma outra turma? Vamos montar uma turma daqui que está disposta a estudar alguma coisa, história do Brasil, numa tarde de sábado, numa noite, quer estudar filosofia, vamos fazer alguma coisa diferente? Ou uma coisa melhor? Vamos sentar a nossa família em casa no sábado à noite, comer pipoca e assistir um filme maravilhoso, uma comédia onde a gente possa dar risada, se divertir, um filme de amor onde todo mundo distribui amor. Por que a gente tem que ligar a televisão para ver novela? Ver desgraça? Tá? Em vez da gente ficar assistindo um jornal que sai sangue da televisão, vamos assistir alguma coisa melhor? Tá? Hoje o DVD é um aparelhinho tão simples que todo mundo tem em casa. Vamos mudar a nossa maneira de ser dentro da nossa casa. Nós mudamos a nossa família, nós mudamos a nós mesmos. Conversar, as pessoas têm que pôr para fora um monte de coisa. Mas fundamental, pôr para dentro vibração e oração. A gente nunca está desamparado. Faça. Encerramos? Posso eu começar a fazer pergunta para vocês agora? Olha, boa noite, uma paz muito grande para todos, viu? Ah, tem uma pergunta. Não, eu queria perguntar se a angústia hoje em dia não é atenuada pela nossa vida diferente, cheia de tecnologia, de coisas que não existiu. Olha, eu vou te dizer que quanto mais tecnologia, mais solidão. Posso falar isso? Quanto mais alimento enlatado, mais úlcera. Antigamente, eu lembro, a minha avó colocava verdura numa bacia e põe na porta de casa. No dia seguinte tinha garoa em São Paulo. E ficava tudo verdinho, bonito, né? A minha mãe fazia molho de tomate com tomate. E a gente, quando precisava falar com alguém, a gente ia visitar. Porque não tinha telefone. Não existia. Nós pegamos a época que o telefone custava mais caro que uma casa. Então, as pessoas conversavam. Você visitava os amigos, você andava na rua. Você tinha uma turma em cada esquina, você tinha a turma que jogava futebol, você tinha a turma do bailinho e você tinha a turma que estudava para a prova da semana que vem. Hoje, com esse excesso de tecnologia, só para ter uma ideia, a gente está atendendo jovenzinho de 12, 13, 14 anos com tendinite no polegar, fica o tempo todo assim. Né? Então tem tudo isso. Essa tecnologia, ela pode até te entupir de coisas e gastar o seu tempo num monte de coisas, mas com certeza a solidão aumenta. Tá? A Terra tem que evoluir, né? Então tá bom. Muito obrigado a todos, tá? Muita paz. Mantendo esse silêncio que nos acalma, que nos traz tranquilidade. Após muito receber, Pai querido, nos permita, Pai, doar um pouquinho dos nossos pensamentos melhores para irmãos que passam por necessidades, lamentações, dores, angústias. Sejam elas, Pai, essas dores do corpo físico, do espírito, que possamos elevar pensamentos de amor e que Tua mão misericordiosa e amada jamais se afaste de cada um deles, Pai. Assim como nós também, aqui reunidos, necessitamos tanto da Tua presença e da Sua paz. Vibremos pelos nossos lares, por todos que dividem ali o mesmo ambiente com a gente. Nos fortaleça, Pai, os laços de amizade, de amor ali presentes. E fortaleça em nós a confiança necessária para também driblarmos
as situaçõezinhas mais difíceis, Pai, que acontecem lá. Acreditando firmemente que nada é o acaso, lembrando sempre, Pai, do presente, da livre escolha, da liberdade de pensamento e de ações que o Senhor nos deu. Que eles sejam pautados em tranquilidade, equilíbrio, no seu evangelho de amor. E agradecidos estamos, Pai, por mais essa vida, esse palco de lições e ensinamentos, felizes ou não, aprendamos com todos, meus irmãos. Vibremos pelos irmãos que não conseguiram chegar aqui, pelos irmãozinhos que deixaram a vida aqui na Terra com curta idade, e aqueles irmãozinhos que sustentam a confiança e buscam a segurança de retornar para esse mundo. Ampare-os, Pai. Que tenhamos uma semana de paz, de tranquilidade, felicidade, agradecimento e confiança acima de tudo. Que a Tua presença se faz em cada um de nós. Acreditemos nos nossos mentores, esses amigos amados, que nunca nos deixam. Que assim seja, graças a Deus. Vamos partir para os passes, é só aguardar. Quem for receber o passe magnético já pode formar uma fila, por favor.